No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por essa rica oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você, numa fina sintonia, através do programa Atitude de Mulher. E falando de atitude de mulher, olha, vocês não sabem quem eu vou entrevistar, gente. É uma pessoa fantástica. E só acompanhando essa entrevista para você ter noção, embora jovem, mas de uma vasta experiência, de muito comprometimento, de muito envolvimento com a vida. Eu estou fazendo esse suspense, eu sei que você já está assim querendo saber quem é, mas eu só vou revelar se você permanecer aí, não desligar o rádio e voltar logo, viu? Eu vou para um breve intervalo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já. Tudo que eu queria era um super escudo indestrutível. Uma capa para me tornar invisível. Velocidade ultrassônica para correr. Poder de telepatia para pedir ajuda em silêncio. Ou, pelo menos, um coração de ferro. Abuso sexual não é fantasia, nem brincadeira. Fique atento aos sinais. Mudança de comportamento, ansiedade, agressividade, isolamento, incômodo com a presença de algum adulto, inclusive parentes. Para proteger as crianças e jovens, não precisa ser super-herói, só precisa ser gente. Contra o abuso sexual, Atitude é o seu superpoder. Denuncie. Ligue 100. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e como eu anunciei na abertura, a pessoa que vão me entrevistar aqui eu considero assim, pra lá de especial, especialíssima. É uma pessoa que merece todo o nosso respeito e consideração por toda uma caminhada de luta, de conquistas e que para mim serve como uma grande referência para tantas outras pessoas, principalmente para as mulheres negras, para as mulheres jovens. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando de Lupita Amorim. Lupita Amorim é multiartista. Sabe por quê? Porque ela não se cabe dentro de uma única caixinha. Ela é atriz, ela é modelo, dançarina, poetisa e tem uma formação em ciências sociais pela nossa universidade aqui Federal de Mato Grosso. Atualmente está como analista de projetos sociais na Fundação André e Lúcia Maggi. Ela é integrante do Coletivo Negro da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela tem uma vida, eu digo assim, se a sua vida é muito agitada, movimentada, dela é muito mais. Porque ela tem a sua vida em produções, dentro da própria universidade, na militância de movimento negro, dentro de uma militância do campo da arte e da cultura. Ela sempre pauta nas suas questões, né, a população travesti, preta e periférica e sempre inserida nas movimentações políticas. Uma vasta experiência enquanto palestrante e também como formadora nas áreas de relações raciais, políticas de ações afirmativas e vivências LGBTI+, arte, cultura e juventude. Nessas áreas, ela possui já reconhecimento dos nossos espaços de poder, seja na Câmara Municipal de Várzea Grande, onde, na verdade, ela nasceu, ela é várzea-grandense, da Câmara Municipal de Cuiabá
e do Poder Legislativo Estadual. Já recebeu premiações na área de produção de literatura e tem atuado com produções audiovisuais e tem um reconhecimento, premiações, tanto regional quanto nacional. Então, Lupita, é com muita satisfação que eu te recebo aqui no programa Atitude de Mulher. Muito obrigada, professora Jaci Proença, pelo convite para estar aqui. Cumprimento a senhora, toda a equipe que está aqui no backstage, né, dessa gravação. E as pessoas estão nos ouvindo, assim, eu estou muito grata de vir aqui, especialmente com toda essa energia, né, do que a gente já vai falar daqui a pouquinho, né, para poder conversar com a senhora um pouquinho do meu trabalho, da minha arte, da minha militância e da minha vida também. Bom, e falando um pouquinho da sua vida, a gente sempre começa o programa, a nossa entrevista, assim, até para situar um pouco, né, os nossos ouvintes. Porque talvez você já tenha ouvido falar Lupita Amorim, né, essa grande referência. Mas a Lupita não nasceu assim, sabe, nesse estalo de dedos, não. Ela tem uma caminhada, tem uma história. E é exatamente isso que eu gostaria que você compartilhasse, Lupita. Quem foi e em quem se tornou Lupita Amorim? Como uma jovem adulta de 25 anos, nascida na periferia de Várzea Grande, no bairro Vila Perinel, eu sempre fui muito movida a sonhos, né? E crescendo numa casa com praticamente só mulheres, né? Minha avó, minha mãe, minha tia-avó, minha bisavó, minha tia, minha prima, minha irmã e eu também lá, né? Elas foram as mulheres que me fizeram me inspirar, né? Para se tornar a mulher que eu queria ser. Então, eu sempre fico referenciando muito elas, né? São essas mulheres negras que me inspiraram para eu me tornar essa mulher que eu sou. E na minha história, né, foram elas que disporam de muito tempo e investimento, né, para que eu pudesse fazer os cursos, para que eu ficasse firme na escola. Estudou em escola pública? Estudei em escola pública no meu bairro e depois dei também o ensino médio na escola estadual Professora Dalgisa de Barros. Então, tudo ali em Várzea Grande. Aí, na universidade, venho para o UFMT, né? E nesse movimento, a minha avó e minha mãe sempre foram minhas maiores apoiadoras, sabe? Sempre estiveram muito ali atentas naquele cuidado com o alimento que vai levar para a faculdade, né? Se precisar passar alguma roupa, se precisar lavar alguma roupa, se de alguma coisa mais para levar, elas sempre estavam ali ajudando, pensando junto comigo. Dando todo suporte, né, para a sua caminhada. E isso foi fundamental, porque foi assim que eu consegui me tornar essa referência. Então, eu não me torno sozinha, né? E aí, um exercício meu que é que essas conquistas que eu tenho nesses espaços que eu tenho chegado, que elas também possam sentir. Então, quando tem um lançamento de livro, um lançamento de filme, uma premiação, eu sempre dou um jeito ali de tentar levar elas para elas sentirem também que todo o esforço que elas fizeram tem valido a pena. Compartilhando as conquistas, né? Sempre. Porque ninguém caminha sozinho, né? Exato. Muito bacana isso, viu? Muito bacana mesmo. Mas, gente, eu sei que nós temos muito ainda que conversar, mas eu vou agora para aquele breve intervalo e não saia daí, viu? Eu estou te aguardando. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Não é um caso isolado. O racismo faz muito mal à saúde, principalmente na vida de mulheres negras. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e nessa prosa aqui bastante descontraída, gostosa, com a Lupita Amorim, uma multiartista e de uma militância, né, com todo comprometimento, seja na questão racial, seja na questão da mulher, seja na questão política, ela está sempre envolvida, porque ela exerce a sua cidadania. Então, eu digo que Lupita Amorim é uma referência para mim e para você também. Eu digo, sempre tem bons exemplos, pessoas que a gente pode mirar, né, e falar assim, olha, que bacana, né, essa pessoa muito comprometida, como eu disse, com a vida. Então, a Lupita é uma dessas pessoas. Mas, Lupita, você é uma multiartista. Atriz, modelo, dançarina e, como se não bastasse, poetisa também. Como que você se descobriu com tanto potencial
para diversas vertentes, manifestações culturais. Como que foi isso? Foi gradativamente ou veio boom assim e Lupita se envolveu? Olha, eu me lembro assim que desde o meu ensino fundamental, quando a professora ia propor festa da primavera, de final de ano, alguma coisa assim, eu sempre estava na organização do evento e também Atuação. E na atuação. Então a gente tinha que fazer alguma peça de teatro, eu estava fazendo também, a gente tinha que dançar, eu estava fazendo. E aí e nesse movimento também tinha uma professora aqui de língua portuguesa que incentivava a gente a escrever. Então, ao mesmo tempo que tinha a outra professora de inglês que ensinava, que instigava a gente a querer fazer peça de teatro, aí tinha outra professora que instigava a gente a dançar na apresentação da escola. E tinha essa professora que ensinava também a escrever. Então, assim, no ensino fundamental, eu fui aprendendo tudo isso. Por isso que eu falo da importância das escolas, né? Terem esses projetos, Olha, né? o papel de um educador é fundamental, né? É fundamental, sobretudo porque a gente não está ali só para aprender os conhecimentos técnicos que são importantes e devem ter o seu momento. Mas em outro momento também é importante nós que tenhamos esse momento de lazer, que isso me forjou ali nesse movimento, né? De descobrir essas potencialidades nessas áreas. Sim. E aí no ensino médio também eu começo a participar do meu grupo de dança, né? The Channels, com a Scarlett e a Dan Close. E aí a gente começou também a fazer aulas de dança, de estileto, jazz funk, vogue. E aí eu também fiz dança afro no grupo Aioluá com o Cristóvão. Sim, sim. Então, assim, foi um diferencial na minha vida. Assim, a dança afro, fazer com o Cristóvão, com a Érica Salles, com a Dona Francisca, foi sensacional para mim. E aí, nesse movimento, eu começo a escrever poesia mesmo na faculdade, né, na UFMT, porque nesse exercício de estar na faculdade, a gente sempre tem que escrever relatório, resumo, artigo. Já foi exercitando a escrita aí eu e falei caminhou assim, para a poética. eu quero escrever outras coisas também, né? E aí eu comecei a escrever a poesia junto também do meu primo Vando, né? Vandeir Maurício. E nesse movimento, assim, aí o que eu fiz para me sentir confortável, né? Eu tentei ganhar um prêmio em cada área. Olha. Então, na área do teatro, tem uma premiação do Festival de Teatro de Trânsito, que é o FETRAN, né, na etapa regional, né, que eu fiz quando eu estava no Adalgisa de Barros. Na parte da literatura, né, eu fiquei em primeiro lugar no primeiro prêmio Rodivaldo Ribeiro de Literatura do site Ruído Manifesto. Na categoria de dança, né, eu ganhei uma categoria numa competição que a gente teve aqui de dança da Ballroom MT, né, que é o movimento de danças contemporâneas. E como modelo, eu participei de alguns desfiles de algumas estudantes de moda da Unic. Olha, legal. E também mandei algumas fotos para alguns sites, né? Então, tem alguns sites que compram algumas fotos minhas para poder utilizar nas suas propagandas, né? Então, assim, eu garanti que eu conseguisse um pouquinho ali em cada área para eu me sentir confortável e falar que eu sou uma multiartista. Sim. Mas não quer dizer que a gente precise só das premiações para validar isso, né? O que fez sentido para mim. Mas foi extremamente importante, porque você se desafiou. Eu me desafiei. Se desafiou e conquistou. E conquistei. E aí mas assim, não só os que eu ganhei, tá, gente? Também teve outras premiações que eu tentei participar e não ganhei. Só que essa parte normalmente às vezes não sai, né? A gente fala tanto que a gente ganha, mas teve outros que eu não ganhei também. Então, o que eu diria pra vocês é continue insistindo. Né? Que uma hora vocês... A caminhada não é só de flores, tem esses espinhos também, né? Não são só de flores, com certeza. Mas, Lupita, eu vejo que você tem uma expressão, sim, né? Uma expressão oral, corporal muito forte em defesa de direitos. Né? E você tem essa atuação, né? Essas vivências, né? LGBTI+, né? E como que você começou a se colocar? Porque, às vezes, você se perceber enquanto tal é uma coisa, mas você se colocar, se posicionar, já vai além. Como? Por quê? Por que você se sentiu nessa... É como assim, você, na verdade, se cobrou para poder dar uma resposta a uma série de situações de negação, na verdade, da existência de determinados grupamentos humanos nos nossos espaços. Sim, eu entrei na Universidade Federal de Mato Grosso como cotista, né? Já sendo uma pessoa negra, já sendo uma pessoa LGBT, já sendo uma pessoa periférica, que tinha que sair de Várzea Grande para vir para Cuiabá para fazer a faculdade. Então, nesse exercício, na universidade, na primeira semana, a gente teve uma atividade de recepção de calouros, cotistas, organizada pelo coletivo Negro Universitário FMT.
E esse coletivo, ele me recebe em 2017 e eu começo a me engajar, fazendo parte do coletivo. Né? A gente desenvolvendo algumas formações políticas e científicas, fazendo algumas atividades culturais na universidade e recebendo outros estudantes. A partir do Coletivo Negro, eu participo como extensionista do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação, que é o NEPRE, sob a coordenação da professora Cândida. Então, a professora Cândida e a professora Gisele foram essas duas inspirações de mulheres negras que na universidade, a partir desse movimento do Coletivo Negro e do núcleo, né, do NEPRE, investiram em mim. Né? E com elas eu fui entender o que é ser esse corpo político e o que é se posicionar, o que é cobrar direitos, né? Tanto em prol, quando são questões voltadas para a gente, tanto quanto são questões voltadas para o coletivo. Então, a partir do Coletivo Negro, a gente na universidade também, a gente teve o Conselho de Políticas de Ação Afirmativas da UFMT. Eu participei também representando estudantes negros e negras LGBT. E nesse conselho, a gente conseguiu construir o programa de pós-graduação, o programa de cotas na pós-graduação para todos os 4 campos da UFMT. E a gente conseguiu aprovar no CONCEP, cotas para pessoas quilombolas, negras, PCDs e pessoas trans também. Então, essa minha atuação, ela é tanto na universidade quanto fora dela também. Porque a partir do coletivo a gente fez outras parcerias, como foi, por exemplo, com a Defensoria Pública do Estado e com o Instituto de Mulheres Negras, quando em 2022 a gente realizou o primeiro mutirão de retificação de nome e gênero para pessoas trans. Então, a nossa atuação ela não se restringe à universidade, mas vai para fora dela também. E foi assim que eu consegui esse reconhecimento, né, da Câmara Municipal de Cuiabá, de Várzea Grande, da Assembleia Legislativa, mais recentemente pela Prefeitura de Cuiabá, no meu trabalho prestado pela juventude daqui da nossa capital. E essa atuação é muitos lugares, tipo assim, eu sou um corpo político, eu quero existir com dignidade e eu quero fazer com que a minha atuação possa refletir positivamente na vida de outras pessoas que são como eu, para que a gente faça valer a nossa cidadania. E aí tem tudo a ver com o título o nome do seu programa, né, que é Atitude de Mulher, né? Em que momento eu tomo essa atitude inspirada em outras mulheres que todos os dias tomam essa atitude de, para além de só fazer o seu trabalho, elas têm um compromisso social com a emancipação e com o protagonismo das pessoas negras, da juventude negra. E aí são as minhas inspirações, são a professora Cândida e a professora Gisele. Eu digo assim que quando eu fui para o UFMT, não haviam essas organizações na UFMT. Sim. Aliás, como eu entrei no curso de pedagogia, não havia nem centro acadêmico, era um dos poucos cursos que não tinha centro acadêmico. E não foi fácil a gente começar toda uma organização, tanto que eu fundei, né, o Centro Acadêmico de Pedagogia, fui a primeira presidenta. Mas a gente já enfrentava muitas barreiras, muitas forças contrárias a isso, né? A gente era sempre rotulado e de forma muito pejorativa. E eu percebo, assim, que teve um avanço, né? Teve um avanço considerável. Mas, em se tratando de avanço, Lupita, principalmente em relação a essa atuação sua, mais do que ninguém você tem consciência que a realidade ainda é muito dura e cruel. Muito dura e cruel. Como que está hoje essa condição de por exemplo, há 10, 15, 20 anos para hoje? Os desafios, eles estão postos de maneira estrutural. Então, a gente tem o racismo estrutural, que também, assim como a LGBTfobia, né, também possui um caráter estrutural, onde nós somos expulsas dos lugares, né, para não estarmos naquele lugar vivenciando aquele espaço, aquele ambiente, né. Ainda a presença incomoda muitos, né? Exato. Então, eu acredito que os nossos avanços, eles se dão em passos muito curtos, muito tímidos ainda, considerando a extensão da nossa população. Entretanto, quando a gente, por exemplo, já vê na universidade um programa de cotas na pós-graduação dos 4 campos que abarca, né, as diversidades que nós temos, que são grupos que foram historicamente excluídos, a gente já tem ali garantido essa lei. Os nossos desafios são para implementá-la, tal qual a Lei 10.639 de 2003, da obrigatoriedade do ensino, arte e cultura africana e afro-brasileira. Os nossos desafios são implementá-las. Então, a gente tem algumas leis, né, que a gente sabe que racismo é crime, que LGBTfobia é crime, porém a nossa grande dificuldade é organizar as estratégias para poder implementá-las e assim a gente conseguir ver uma mudança mais significativa, para que não seja só a Lupita no espaço,
mas que posso ter Augusta, dá uma Sophie. satisfação muito grande ter a Lupita, mas a satisfação seria muito maior, né, bem mais ampliada se fossem várias. Várias, porque daí não fica um peso sobre Sim. mim sempre, de que se não tiver ela, quem vai estar? E o ideal é que nós tenhamos tantas pessoas para convidar para participar dos eventos, que o fato daquela pessoa não estar naquele momento, o evento não fica com saldo negativo. Então, a minha luta, ela é principalmente nesse lugar de emancipação, sabe? Então, eu fico muito feliz em ter, ao mesmo tempo que eu saio da universidade, tem um coletivo LGBT Rende Santana, que a Augusta Cesara está na coordenação. Então, é muito bacana ver esse movimento na universidade, ainda que eu não esteja mais lá. Mas eu sei que eu também fiz parte da construção para que esse cenário fosse mais propenso, né? Que a gente tivesse uma janela de oportunidades. Bom, sem dúvida nenhuma. Mas, gente, nós vamos agora para aquele momento que você fica aguardando, porque essa dica é só para você. Eu volto logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Mulher em Sintonia. Dica de segurança. A atenção é fundamental para sua proteção ao andar na rua. Se for sair muito cedo ou muito tarde, tente ir acompanhada. Não espere o ônibus em pontos desertos e mal iluminados. Ao caminhar, ande na calçada em direção contrária ao fluxo dos carros. Assim, não será pega de surpresa. Prefira usar bolsa transpassada ou a tiracolo, evitando que alguém passe correndo e consiga tirá-la de você ou que pegue algo dentro dela. Fique com as chaves em mãos antes de chegar em casa, assim você não vacila no portão procurando por elas. Evite utilizar celular ou outros aparelhos eletrônicos na rua. Isso pode passar a impressão de que você está distraída e chamar a atenção de pessoas mal intencionadas. Em caso de emergência, ligue 190 para a Polícia Militar. Já a Polícia Civil atende no 197, em Cuiabá e Várzea Grande, e no 181, nos demais municípios de Mato Grosso. Mulher em Sintonia. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e indo praticamente para o final dessa entrevista. Eu sei que você vai falar, mas estava tão boa, eu sei. Mas a Lupita, eu tenho plena convicção que quando a gente chamar, ela vai atender esse chamamento nosso, como está atendendo agora. Bom, Lupita, atriz, modelo, dançarina e poetisa, escritora. Como que foi essa questão? Militância estudantil, agora uma profissional militante, não é isso? Como que está sendo essa experiência agora enquanto escritora, poetisa e atuando numa instituição de grande respeitabilidade? Eu estou muito feliz, né, de estar atuando como cientista social na Fundação André Luiz Mais. Tem sido uma experiência muito bacana para mim, né, como a gente estava conversando aqui antes de começarmos, de ver que tudo que a gente estuda na faculdade, né, é um preparativo. Quando a gente vai para a prática, a gente vê que a teoria, que na prática a teoria exige que a gente continue estudando ainda mais, né. Então eu estou gostando bastante, porque eu sou uma pessoa que me desafia, né, não é à toa que a minha mini biografia é tudo isso, né. Então, está sendo muito legal, assim, eu me sinto muito grata de estar num ambiente que, para além de ter sido muito bem recebida, eu sou escutada. E isso é importante quando nós temos pessoas que fazem parte de grupos historicamente marginalizados, né? Sim. Porque, às vezes, quando a gente está em alguns espaços, as pessoas só falam com a gente porque elas estão com dó, né? Elas não querem, de fato, ouvir o que a gente tem para falar. Ou deixa a gente só ali em funções pequenas, né? E é muito importante deixarem um espaço para a gente mostrar toda a nossa potencialidade. Isso tem acontecido lá. Não, é interessante que você está como analista de projetos sociais. Tem tudo a ver mesmo com a sua formação, né? Sim, a gente trabalha com fortalecimento de organizações da sociedade civil. Então, isso é muito bacana, né? Porque eu vou trabalhar com alguns coletivos, com algumas organizações, tanto aqui de Mato Grosso, como de Rondônia, como do Amazonas também. Então, a gente tem essa atuação na região... Não é só Mato Grosso, né? Não, a gente tem essa atuação na região amazônica.
Olha. Que é um dos objetivos, né, da FAUM. Então, eu estou muito realizada, assim, de continuar trabalhando com uma coisa que eu gosto, só que agora do outro lado, né? Eu não estou falando com o movimento, mas eu tenho toda essa minha experiência para poder somar, agora que eu estou podendo contribuir no fortalecimento de outros coletivos, né? Porque a gente tem aporte financeiro, a gente tem os nossos editais, então agora, assim, eu me vejo muito mais como uma facilitadora, né, para esses coletivos. Com certeza, por isso que eu disse aqui, na verdade eu afirmei. Era uma militante estudantil, militante social, agora é uma profissional militante. Sim. Mas fale para nós, eu estive lá nesse lançamento, gente, Anseios, olha que maravilhoso. Lindo, maravilhoso esse trabalho aqui, da capa até a última página. Até a última página. Conte para nós, Lupita. O que foi essa história de Anseios? E surge de uma parceria entre eu e o Vander Maurício, que é meu primo, né? Que eu vou chamar de Vando aqui. Ele era muito mais, assim, de escrever o que ele sentia, né? Eu não escrevia, eu só ficava falando. E aí, no final de 2019, ele começa a falar, escreve o que está sentindo, escreve. E eu falei assim, tá bom. Aí eu escrevi e ele gostou. E aí foi no período da pandemia que teve que dar uma pausa, né? Na pandemia, como a gente mora junto ali, no mesmo bairro, na mesma quadra, né? A gente ficava conversando e a gente começou a escrever no quarto. Assim, a gente não tinha pretensão de montar nada, né? Assim, quando a gente viu, a gente já tinha escrito, sei lá, mais de 30 poesias. Assim, no período de 2 meses, né? De março a julho, né? E aí a gente resolve organizar isso, correr atrás de a questão de documentação, né? Essa coisa toda. Mas enquanto a gente estava fazendo isso aqui, eu estava exercitando a minha escrita em outras coisas. Foi aí que eu comecei a mandar minha poesia para vários editais. E eu fui selecionada no edital do selo Off Flip de literatura, que é de Paraty, do Rio de Janeiro. Tem também uma poesia minha que foi selecionada na editora Ases da Literatura, que é lá de Braga, Portugal. Então, minha poesia tá lá. Então, fui participando dessas coletâneas. Tem também o nosso selo daqui, o selo Itam de literatura, que é daqui de Mato Grosso. Também foi feito e organizado por pessoas negras. E eu falei assim, tá, mas eu quero uma coisa minha, né? E aí, como eu e o Evandro tínhamos essas escritas juntas, a gente juntou, né? Criamos o nome, criamos o que fazia sentido, porque esse livro, ele fala desse lugar de escrevivências compartilhadas. Desejos, vontades, expectativas. Como que a gente se relaciona, quais são as coisas que nos aproximam, quais são as coisas que nos afastam. E a gente lançamos como e-book na Amazon e fizemos esse lançamento que foi sensacional. Eu assino embaixo. Foi lindo, maravilhoso, emocionante. Sim, um evento no Centro Cultural Casa Cuiabana, né, com apoiadores locais. Né? No quintal, né, no nosso chão, sim, né? Sim, isso foi sensacional, né, com os apoiadores da Assembleia Social, né, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, da Casa Cuiabana, a Editora Paruna, nas pessoas da Cândida Bittencourt e do Sérgio Pulga, e de tantos artistas que nós convidamos para estar com a gente, né? A Sophie Silva, o Só Ferreira, teve música, sim, a Gê Lacerda e a nossa presidenta da Academia Mato Grossense de Letras, Luciane Carvalho, que fez uma palestra que foi sensacional. Foi show, né? Foi maravilhosa, então, né? A gente ficou muito feliz e tudo isso é feito na coletividade, né? Com os nossos parceiros e parceiras. Então, assim, com esse lançamento, a gente se coloca aí no hall de artistas do estado de Mato Grosso e deixamos o convite, né, para que espaços de literatura aqui no estado nos convide também. Com certeza. Né? Tenha esse olhar para o que a juventude negra e periférica tem produzido. Então, a gente também quer estar nesses outros espaços que estão falando sobre literatura. Bom, já não falei para vocês que ia ser uma prosa muito bacana, gostosa, né? Então, mas a Lupita volta daqui mais um tempo, próximo ano, com certeza ela volta aqui e vai colocar, evidentemente, muito mais atuações dela, porque ela não para nunca. Mas, Lupita, eu quero aqui do fundo do coração, em nome de todos os nossos ouvintes aqui, de todas as nossas ouvintes, nossos agradecimentos por ter aceito esse convite.
Por favor, faça as suas considerações. Eu também estou muito grata. Nesse sentido também, eu queria só falar para as pessoas que no dia do lançamento do livro, eu lancei o meu site, www.lupitamorim.com.br, com um A só. Então lá vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, nessas diversas vertentes que eu atuo. Né? Estou muito grata de estar aqui. E eu só queria mais um segundinho para ler uma poesia. Com certeza, é verdade. Tem uma poesia que eu gosto aqui. Vamos encerrar com poesia, gente. E tem uma poesia que eu gosto, que eu e o Evandro escrevemos, que, enfim, a gente sempre fica pensando muito desse lugar, né? Como que a gente escreve coisas que as outras pessoas vão sentir também, né? Quando elas verem. É uma poesia muito especial. Cadê? Deixa eu achar a página aqui, gente. Peraí. Achei que eu sabia já a página dela. Aqui. Se chama Pirata. Vou recorrer à pirataria para te conquistar. Preciso de um navio, uma perna de pau, um papagaio para grasnar, uma tripulação também. Mapa do tesouro e rum, uma espada enferrujada, um agitado mar e o seu coração para roubar. Olha! E com essa poesia eu me despeço, muito grata por estar aqui. Obrigado a todas as pessoas que estão nos ouvindo e conheçam um pouco mais dos nossos trabalhos. Só pesquisar na internet que vocês vão encontrar. Bom, gente, encerramos aqui a nossa entrevista e eu quero deixar aquele beijo no seu coração, já te aguardando para a próxima semana. Até mais! Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.